de tudo, nós temos que perceber qual é o papel e qual é a importância que a Assembleia Regional tem no nosso contexto. E, infelizmente, e no meu caso, a minha experiência é de apenas um ano na Assembleia, mas já deu para perceber que, por um lado, a Assembleia é muito cara, e esse é um aspecto que é necessário rever. Portanto, a Madeira não pode continuar a pagar uma Assembleia tão cara, e isso não é pelo número de deputados, é acima de tudo pelo financiamento aos partidos. E, por outro lado, é uma Assembleia que é mais figurativa do que ativa, porque nós temos uma autonomia, fazemos parte de uma região autónoma, e a Assembleia Legislativa Regional é o órgão máximo dessa autonomia. No entanto, o PSD, ao longo de décadas, tem tornado esta Assembleia apenas como um órgão figurativo que acaba por não ter poder nenhum. E, ao longo deste último ano, o que se constatou foi uma dinâmica muito grande da parte dos partidos da oposição, quer nos debates, quer nas propostas que apresentaram. Muitas dessas propostas trazendo soluções para problemas graves que nós atravessamos. E do outro lado tivemos o PSD, ainda a maioria PSD, a bloquear e a anular todo esse trabalho. A única coisa que sobressaiu ou que restou desse esforço foi o debate político, porque depois, em concreto, do ponto de vista de medidas pudessem ter sido aprovadas e implementadas com o propósito de vir a resolver os problemas que atravessamos, resolver ou atenuar, aí o balanço é muito negativo. Nós só vamos ter uma Assembleia a funcionar quando, das duas uma, ou o PSD mudar de atitude, o que não se perspectiva a curto prazo, ainda mais com os dirigentes que o PSD tem neste momento, ou quando o PSD perder as eleições, o que, digamos que é mais fácil de acontecer, porque efetivamente os madeirenses já sentem que não dá para aguentar mais, já sentem que não podem continuar à espera de soluções que venham de fora, e percebem que têm que ser os órgãos regionais, para isso é que temos a tal tão badalada autonomia, que devem procurar, encontrar e implementar essas soluções. Com órgãos como a Assembleia, com órgãos como o Governo Regional completamente inoperacionais, nós neste momento não estamos a desenvolver nem a implementar soluções para os problemas graves que temos. Lopes da Fonseca também é deputado. Balanço faz desta Assembleia? Em termos de produtividade do grupo parlamentar do CDS, a responsabilidade que temos de sermos o maior partido da oposição, e tendo em conta que o primeiro ano tivemos muitos deputados que se estreavam nestas lides, nós tivemos um incremento de cerca de 40% da apresentação, em termos de apresentação de propostas legislativas. Passámos 70 e poucas para 115. Significa que os deputados, quanto mais experiência tiverem, melhor é para os grupos parlamentares, e provavelmente também os deputados que têm um ano de experiência, no ano seguinte provavelmente apresentarão mais iniciativas, porque a Assembleia, independentemente da tradição da Assembleia Legislativa Regional ser que a maioria recuse praticamente 99% das iniciativas, no entanto os partidos têm de trabalhar para quem os elegeu, e as propostas vão nesse sentido. Portanto, é propostas para melhorar sobretudo as condições de vida das pessoas e das empresas e também dos pensionistas. Significa que é nesse sentido que o CDS pensa, e creio que a maioria dos partidos assim pensa. A maioria tem outra forma de atuar, e como nós já notamos que a maioria, apesar de haver um conjunto de deputados que estão agora a remar contra a maré, há sempre, na última hora, a indicação do voto vem da quinta vigia. Aliás, verificou-se no último diploma
causou grande preocupação ao Dr. Alberto João Jardim sobre as incompatibilidades dos detentores de cargos públicos, que havia um consenso no sentido de pelo menos viabilizar a proposta do CDS no último dia da sessão legislativa, e quase no final um requerimento com ordens dadas pela quinta vigia foi no sentido que não se votaria, passaria para a Comissão. Portanto, vê-se que ficaram incomodados, sobretudo os líderes do PSD, que não aconteceria com alguns deputados que lá estavam, que já tinham assumido que iriam viabilizá-lo, nomeadamente o deputado Pita e outros. Portanto, há uma clivagem naquele grupo parlamentar da maioria. Significa que, quanto a nós, em função também do resultado das eleições autárquicas, nós pensamos que na próxima sessão legislativa poderá haver grandes surpresas naquela Assembleia. Aliás, basta vermos as notícias vindas hoje a público da reunião da Comissão Política do PSD, que a clivagem já chega, acentuou-se e já está ao nível do líder parlamentar do PSD e do presidente do partido. Significa que provavelmente haverá episódios interessantes na próxima sessão legislativa. No entanto, em termos da própria Assembleia, ela, como órgão máximo da autonomia, deveria ser mais respeitada por alguns deputados. Não vou dizer quem. É um problema crónico. É um problema crónico. Há um conjunto de comportamentos que são mais próprios de um circo, não de uma Assembleia. O CDS e outros partidos têm dignificado a Assembleia, mas há um ou outro deputado que o não faz. E temos que ser realistas. E o não fazem, provavelmente, por uma tradição que se vem arrastando, mas também temos de ter em conta que um dia isso vai ter que acabar. Sob pena da própria opinião pública continuar a achar que a Assembleia realmente não desempenha o papel que realmente desempenha, porque a Assembleia tem um papel fundamental na autonomia. Se não houvesse Assembleia, significaria que não tínhamos autonomia. Aliás, a autonomia existe, decorrente dessa autonomia temos um Parlamento. E só existe um Governo porque temos um Parlamento. Nós temos um regime diferente do que existe na Assembleia da República. Nós somos um regime parlamentar, em que do Parlamento é que sai o Governo. Portanto, o Governo tem de subordinar ao Parlamento. Só que os anos todos de legislaturas maioritárias do PSD inverteram estes termos. E a população não entende que é assim, porque quando se fala que o Dr. Alberto João é que é o Presidente do Governo, é o Presidente da Madeira, é o Presidente de tudo, não é? Ele é o Presidente de um Governo eleito dentro de um grupo parlamentar. Sim. O Dr. Alberto João foi eleito, claro, também como deputado. Ele é um deputado que nunca exerceu, provavelmente, não tem agora esses dados históricos, nunca o exerceu. Se o exerceu foi por pouco tempo, mas o Dr. Alberto João Jardim é eleito como deputado. Portanto, ele devia ser o primeiro a dar o exemplo da dignificação da Assembleia, porque ele, no fundo, é um deputado eleito, não exerce porque ocupa o cargo de Presidente. Um dia, obviamente, que os madeirenses vão entender quando a Assembleia tiver um pluralismo que não tem neste momento, no sentido de que a maioria atual perca esse poder, ou então que haja uma outra orientação dentro do PSD que vá respeitar os partidos da oposição. Porque, como verificamos, o regimento é feito por interesses da maioria. No entanto, quando as coisas se inverterem, quando houver um equilíbrio, eventualmente na Assembleia, que poderá acontecer já em 2015, esse equilíbrio poderá passar pela perda da maioria do PSD, penso que é literalmente diferente daquilo que irá passar a suceder na Assembleia em termos de comportamento. Mesmo os deputados que agora se comportam desta ou daquela maneira, que não dignifiquem a Assembleia, penso que vão mudar radicalmente quando acabar esta maioria absoluta. Humberto não é deputado, mas penso que deve ter acompanhado de perto a atividade parlamentar. Olhando de fora, acho que de facto a nossa Assembleia não é respeitada? Acho que de certa forma passamos a ideia que é um circo que se passa ali dentro? Porque as notícias que às vezes passam para o exterior, para os canais nacionais, por vezes é o pior que se passa na Assembleia. Olhando de fora, efetivamente, é muito negativa a imagem que a população tem da Assembleia.
exatamente a comunicação social, pelo poder que tem de entrar na casa das pessoas, passa sempre aqueles momentos mais negativos e mais quentes da Assembleia, a nível regional e a nível nacional. Eu temo, e penso que para o futuro é capaz de haver aqui alterações, eu temo que a autonomia se vá perdendo se continuarmos com esta política e com esta forma de estar dos deputados na Assembleia, porque a imagem tão má, os próprios governantes nacionais põem em questão até a forma como a autonomia está concebida e o comportamento destes deputados. Agora, eu acho que esta Assembleia e alguns deputados, como foi dito aqui, são um produto um pouco da forma como se exerceu o poder, na linguagem que se utilizou, também da parte do PSD, essencialmente aí, pelo líder do PSD, que tem provocado também estas situações, produzindo afirmações que por vezes são muito negativas sobre as pessoas, que leva a que a operação de deputados depois também façam, utilizando a Assembleia, declarações que são muito negativas para a Assembleia. Eu tenho, há poucos dias vi numa filmagem um deputado a ser constantemente interrompido por parte do seu Presidente da Assembleia, porque estava a preferir, até as declarações não eram muito más, até nesse dia acho que não eram, porque pronto, o tema não correspondia ao que estava a ser discutido e simplesmente tem sido tirado o som e cá para fora não passa o que o Sr. Deputado estava a dizer, independentemente de concordarmos ou não da forma, da postura, e eu também não concordo com a postura de alguns deputados, nem a forma, nem as declarações, nem a linguagem utilizada, isso não concordo, porque no fundo a Assembleia perde a sua qualidade e os próprios deputados, que têm bons deputados, a Assembleia tem muito bons deputados também, depois são levados e são arrastados por esta mediocridade da forma como se abordam alguns assuntos. Mas acho que, eu não sei até que ponto há algum abuso de poder do próprio retirar a palavra aos deputados, independentemente da forma como estão a preferir as suas palavras. Eu vejo isso, cortam o som, e por acaso estava a ver, foi num dia que estava. Mas a imagem que passa da Assembleia, efetivamente, é muito negativa. Por vezes os assuntos não são discutidos, não se vê discutir os assuntos, é claramente puramente política, de ataque pessoal, por vezes. Que no fundo não é bom para os deputados e a população vê isto como, revendo-se num sistema, acaba por também, no fundo, virar as costas aos políticos, tratar mal os políticos, e a abstenção cada vez é maior, exatamente porque este espetáculo, que por vezes é triste, acontece ao longo deste tempo, e nestes 4 anos aconteceram efetivamente, radicalizou-se muitas posições de um lado e do outro. Mas nem todos os deputados são assim, como a lógica, há bons deputados, há pessoas que trabalham diariamente na Assembleia para produzir, no fundo, legislação com qualidade. Por vezes acho que demora-se muito tempo e há muitas cópias da República sem adaptações necessárias à região. Um dos problemas da Madeira, por exemplo, lembro-me há uns anos atrás, era o urbanismo. Houve tantas reuniões, até com o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, para resolver o problema do urbanismo na Madeira, criar uma lei, mas não se fez nada. Portanto, há situações que se falam e depois não se resolve, e por vezes a população são prejudicadas porque a Assembleia perde-se nas tricas políticas em vez de tentar resolver os problemas das pessoas, que é o mais importante, e tentar, todos unidos, solucionar os problemas da Madeira. Mas como é que explica este chumbo sistemático das propostas da oposição, quando o PSD depois acaba por repescá-las e apresentando-as como suas? Eu não acompanho de perto, mas penso que há claramente orientações políticas para liderar os projetos políticos dentro da Assembleia, e pode claramente ser aqui uma posição mais política do que outra coisa. Portanto, como líder, como partido maioritário que é, tentar liderar. O que por vezes acontece é que os deputados são menos criativos quando são muito centralizados em 2 ou 3 deputados, os outros são muito menos criativos e acabam por não produzir atempadamente as devidas correções e legislações que podiam ajudar, enquanto os deputados dos partidos mais pequenos têm mais tempo, dedicam-se e têm mais autonomia para fazer trabalho de casa como deve ser. Professor, esta é também uma das queixas do PS, de que as suas ideias são muitas vezes apresentadas, são chumbadas, depois são reapresentadas, mas já com o cunho do PSD. Sim. Há algum medo por parte da bancada social-democrata? Sim, isso já é uma prática de longos anos, quase desde o advento da autonomia com as suas maiorias absolutas
esse é um problema da politiquice e é um problema de facto das maiorias absolutas. Isto é, mesmo na governação da República atual, nós temos medidas que foram tomadas após a liderança política do país por parte do CDS e do PSD, que eram medidas que, enquanto estavam na oposição, contrariavam. Portanto, este é o fenómeno da politiquice que muito mais do que, às vezes, algumas tricas dentro da Assembleia tem criado na opinião pública uma certa ideia de repúdio em relação à política que se faz. E eu penso que a autonomia, como foi falado, recentemente falou-se que, a propósito do plano de ajustamento, que tinha sido a grande facada na autonomia regional. Parece-me que a grande facada na autonomia regional tem sido dada desde há muito pelo PSD, essencialmente na Assembleia Regional, quando tem esta prática totalitária, quando tem esta prática de desrespeito pela opinião contrária, quando tem uma prática de mais do que de respeito, de enxovalho das pessoas, dos deputados da oposição. Isso criou na generalidade dos opositores uma ideia de que, se de facto houvesse um aumento da autonomia, quanto mais a autonomia avançasse, mais esses mecanismos totalitários se iriam impor, não só dentro da Assembleia, mas também na própria sociedade. Portanto, o grande problema da autonomia está no exercício do poder, principalmente no órgão máximo da autonomia. Havendo um outro respeito pelas opiniões contrárias, o respeito pelos opositores, mesmo que querendo derrotá-los, porque a política é feita disso, se são opositores aos meus princípios, às minhas ideias, e vou procurar derrotá-los, mas com o respeito pelas minorias, porque não há de facto democracia sem respeitar as minorias. E o medo de que o aumento dos diversos graus de autonomia que pudéssemos ter, e que na prática não acharia que mal que fosse, por exemplo, até ao plano da autonomia fiscal, não teria problema nenhum em a Madeira ter um regime fiscal distinto da República. O problema é que, enquanto de facto não houver, e eu espero que isto rapidamente, nas próximas eleições, se altere, uma maioria que não seja absoluta no Parlamento, seja de um partido ou do outro, isso eu tenho a certeza de que a ideia da autonomia vai crescer ainda mais e vai ser bem aceite pelos povos. O grande problema da Assembleia Regional está nisto, está de facto no custo, como o Helder Stengler falou, no custo do Parlamento, de facto é excessivo, e eu também entendo que, aliás, a minha ideia vai ainda mais, que não deveriam ser os contribuintes a sustentar os partidos políticos. Os contribuintes sustentariam a Assembleia, mas não os partidos políticos. E o que acontece, e o Tribunal de Contas tem focado nisso, é que o jackpot da Assembleia tem servido explicitamente para pagar jantares com os convívios, festas dos partidos, tem servido até para dar esmolas públicas. Portanto, ora, os meus impostos servirem para
para dar esmolas, quer dizer, acho que é estranho que a sociedade aceite isto. Ora, se há um Estado Social que já por si existe em função dos contributos dos cidadãos em geral, dos que podem contribuir, acho que é excessivo ainda pedir mais meios aos contribuintes para os partidos políticos usarem à tripa forra. E é de facto são milhões e milhões de euros que se gastam no sustento dos partidos políticos, que, quanto a mim, se devem sustentar por si sós. Ainda neste balanço da atividade parlamentar, agora para os dois deputados, as propostas à Assembleia da República são normalmente aprovadas por unanimidade, depois chegam a Lisboa, merecem também o voto dos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Como é que se explica isto no interior dos partidos, das propostas que são apresentadas? As propostas à Assembleia da República têm tido um tratamento diferente por parte dos deputados do PSD Madeira, porque quando as medidas são para serem implementadas pelo Governo da República, o PSD Madeira, com alguma frequência, aceitas e aprovas juntamente com a oposição. Quando medidas muito semelhantes ou de natureza muito semelhante são para serem implementadas na Madeira, aí a postura do PSD Madeira é muito diferente e recusas. Ora, isso mostra uma certa, de certa forma revela a postura completamente desadequada por parte dos deputados do PSD, porque quando nós estamos a falar efetivamente de vantagens para a Madeira, vantagens para os madeirenses, resolução de problemas, e o PSD depois tem uma lógica apenas de estratégia político-partidária, é um dos exemplos mais evidentes de que o PSD Madeira acaba por atuar a pensar em si, a pensar na sua estratégia político-partidária e não propriamente na Madeira e nos madeirenses. Claro que isto é um pouco o que foi dito há pouco. O PSD Madeira aprova para o PSD nacional chumbar. Da mesma forma que muitas vezes, não aqui na Madeira porque isso nunca aconteceu, mas a nível nacional, muitas vezes os partidos chamados do arco do poder, quando estão na oposição, querem aprovar determinadas medidas. Quando estão no governo, querem chumbar essas mesmas medidas. Aliás, nós tivemos agora a questão da lei das finanças regionais, que justamente foram os partidos, o PSD, o CDS e não só, mas que agora estão no poder, mas que quando estavam na oposição viabilizaram a melhor lei das finanças regionais de sempre, a de 2010, mas que agora estão no poder, transformam essa melhor legislação, lei das finanças regionais de sempre, na pior de sempre. E claro que isto também traz muito descrédito da parte da população aos partidos e dá aso a que continuem a dizer que uma coisa é o que prometem, outra coisa é o que fazem, e realmente a lógica também do PSD Madeira em aprovar propostas para a República e chumbar propostas para a Madeira mostra justamente essa postura partidária em vez de ser pró-Madeira, ao contrário do que diz e do que badala há várias décadas. Em relação a essa matéria, as propostas de lei da Assembleia da República, por muitas que se aprovem no Parlamento Regional, só duas, por sessão legislativa, é que podem ser potestativas. Isto significa que os deputados lá, eleitos pela Madeira, podem avocar essa norma regimental. E este ano só duas, uma relacionada com a Lei de Finanças Regionais e uma outra, é que tiveram essa vertente, mas é preciso termos em conta que os grupos parlamentares na Assembleia da República, os deputados têm, para poderem evocar esse direito, têm primeiro de ter a anuência dos deputados todos, porque
o deputado não vai evocar esse direito e depois confrontar-se com um voto contra dos próprios deputados do grupo parlamentar. Portanto, tem que haver um entendimento dentro do grupo parlamentar que essas propostas de lei aprovadas aqui vão ter um entendimento positivo lá. Não é? Aconteceu com a Lei de Finanças Regionais, com algumas alterações em que houve um entendimento, houve aqui uma proposta que foi aprovada por unanimidade, lá foi trabalhada pelos partidos do governo, melhorou-se a lei em relação àquela que inicialmente tinha sido aprovada e tinha tido na altura os votos contra do CDS e do PSD. Melhorou-se em alguns aspectos. Esta lei é melhor que a de 2007. Preciso vermos, não vamos falar da lei, mas é melhor que a de 2007. Mas é pior que a de 2010, isso é óbvio. É pior. A conjuntura atual do país, infelizmente, como estamos numa situação de assistidos, tanto cá como lá, obviamente que aquelas possibilidades que tínhamos em relação à lei de 2010, nomeadamente, por exemplo, para dar um exemplo da apresentação de um projeto, como o caso do hospital, projeto de interesse comum. Essa apresentação estava prevista na lei de 2010. Significa que o Governo da República podia participar com uma percentagem do Orçamento de Estado na construção de um hospital novo na região. O Governo Regional também não fez nada para apresentar esse projeto ao abrigo dessa lei do interesse comum. Não fez nada. Agora já não vai poder fazer. Já não vai restringir essa possibilidade. Devido às imposições orçamentais, decorrentes também da assistência que o país está neste momento sobre uma assistência da Troika e na região do PAEF. Portanto, estamos limitados. Não fizemos, obviamente, não aproveitámos aquilo que poderíamos ter aproveitado em termos do que a lei permitia, e agora o que é que acontece? É que as leis aprovadas aqui como as propostas de lei que vão para a Assembleia da República, salvo alguma exceção, não são sequer aprovadas pela maioria dos deputados que estão no governo. Não são. Em relação à Madeira, mas isto também se prende aqui com um aspecto, e muito rapidamente, com um aspecto político. É que houve, durante estes últimos 2 anos, um clima de suspeição em relação a tudo aquilo que fosse proposto pela Assembleia Legislativa Regional para ser aprovado na Assembleia da República. Porque, em função daquilo que se criou, da dívida colossal, tudo que fosse da Madeira era sempre suspeito. O que não acontece com os Açores. Os Açores, várias propostas de lei que apresentaram na Assembleia da República foram discutidas e algumas, que eu sei, foram aprovadas e tiveram um entendimento. Mas da Madeira, criou-se este clima de suspeição. Tudo que venha da Madeira é suspeito, portanto deixa-se na gaveta. O que não é, obviamente, correto, mas por trás está todo este fator político que criou uma auréola nos grupos parlamentares da maioria e também da oposição na Assembleia da República, que era preciso cuidado com o que viesse da Madeira. Para dar um exemplo, para terminar, os 2 projetos de resolução na alteração da Constituição foram aprovados por unanimidade. Foram aprovados, não por unanimidade. Com a aprovação do PSD, aprovou o deles, nós abstivemos e os partidos da maioria, a maioria também se absteve. No nosso aconteceu o contrário, eles abstiveram-se no nosso e a maioria dos partidos também se absteve. Vai para a Assembleia da República, este projeto vai ficar na gaveta durante vários anos. Os 2 projetos vão ficar na gaveta durante vários anos. Está bem, muito bem. Vamos passar ao dia do Conselho do Funchal. O PND apresentou uma proposta que visava que fosse o Presidente da Assembleia a presidir a sessão. Neste sentido, será de evitar um confronto, este último confronto entre Jardim e Albuquerque no mesmo palco? Bom, a verdade é que, mais uma vez, a ordem da importância dos órgãos autonómicos tem sido desvirtuados e o Presidente do Governo tem assumido o topo dessa importância quando não a tem. Efetivamente, do ponto de vista estatutário, digamos assim, é o Presidente da Assembleia que tem essa maior importância e, como tal, não se compreende que, em muitas situações, como é o caso até das comemorações do dia do Funchal, não seja efetivamente esse órgão máximo a ser representado.
Claro que há toda aqui uma conjuntura política interna no PSD que tem vindo a criar algum celeuma na região de uma forma geral, mas também dentro do próprio partido e dentro dos responsáveis eleitos nas autarquias e no governo, eleitos ou nomeados, e que desempenham as suas funções. Já por mais de uma vez, Alberto João Jardim, como Presidente do Governo Regional, mas também como líder do PSD, desrespeitou a cidade do Funchal e fazia todo o sentido que a cidade do Funchal não o quisesse presente, ou pelo menos não o quisesse a desempenhar essas funções representativas ao mais alto nível, e seria natural que se recorresse ao Presidente da Assembleia. Bom, assim não o quis o PSD e alguns outros partidos da oposição. Julgo que Miguel Albuquerque não o quis simplesmente para não criar ainda mais burburinho à volta da questão que é sistematicamente falada internamente no PSD, mas que extravasam, que é a questão da liderança, da futura liderança do PSD, que são os chamados delfins que se perfilam para substituir Alberto João Jardim. Mas julgo que seria o momento ideal e a situação ideal para mostrar a Alberto João Jardim que ele não pode fazer de gato de sapato e o que quiser da cidade do Funchal. Alberto João Jardim precisa de receber uma lição. Não será agora no dia da cidade, mas julgo que será no dia 29 de setembro nas eleições autárquicas. Professor, como é que seria uma vingança? Seria tomada como uma vingança se a autarquia decidisse aprovar a proposta do PND? Bem, em primeiro lugar, quero salientar que o Rui Caetano não aprovou, que é o vereador do Partido Socialista, não aprovou, e quanto a mim, muito bem, esta ideia do PND, porque, embora eu compreenda que a figura principal da RTN deveria ser, nestes momentos formais, o Presidente da Assembleia Regional, mas o próprio PND tem reconhecido que o atual estado da Assembleia Regional também se deve a uma fragilidade e a uma identificação do Presidente da Assembleia Regional como Presidente do Governo, e portanto aí não haveria novidade nenhuma. O que acontece é que o PND, de acordo com a sua estratégia política, queria colocar um pedaço de fogo no dia da cidade, e o vereador socialista achou, e quanto a mim muito bem, que não seria naquele palco que deveria ser feito o combate político, mas noutros lugares. E também eu entendo que a lição que os madeirenses devem dar a Alberto João Jardim não será nas próximas eleições, será nas eleições regionais. Mas de facto aqui na Madeira há esta ideia de confundir tudo, e mesmo aqueles que estão na oposição atribuir um título de quase divindade a Alberto João, como se ele é que fosse o presidente de todas as coletividades e de todas as instituições. Ora, o que acontece é que, por exemplo, eu recordo de estar numa mesa de voto e vi uma senhora numas eleições para também autárquicas perguntar se era ali que se votava no Alberto João. Eu disse que não, estas eleições não era para o Alberto João, mas que se queria votar no PSD era aquele cruzeiro. Mas isto, a própria oposição não faz nada nestes momentos para esclarecer a distinção entre os diversos atos eleitorais.
Agora, nos próximos atos eleitorais, e é aí o que está mal em muitas das candidaturas, é de facto se misturar. O que se deve dar às pessoas, não é, se deve propor às pessoas, não é um castigo ao PSD, nem um castigo ao Alberto João. O que se deve oferecer às pessoas são um conjunto de pessoas que sejam capazes de governar melhor a sua junta de freguesia, a sua Câmara, em função daqueles que governaram até agora, essas autarquias, ou então melhores quadros, pessoas mais credíveis, em que as pessoas se identifiquem. Ora, misturar este tipo de eleições é de facto, por um lado, fazer acreditar que o povo não sabe distinguir, quando nós sabemos que o povo sabe distinguir todos os tipos de eleições e vota em função dos seus interesses específicos nos diversos lugares. Porque senão o PS nunca teria ganho eleições, as juntas de freguesia, em câmaras, o PS já ganhou, o CDS já ganhou. Portanto, significa que o povo sabia o que é que estava a fazer naqueles momentos e as pessoas em quem estava a votar. Portanto, eu, em primeiro lugar, queria distinguir os atos eleitorais. E também dizer que, em relação ao Dia da Cidade, digamos que é um hábito o Presidente do Governo estar lá, discursar no Dia da Cidade, e não seria agora que seria de bom senso qualquer Presidente da Câmara ou qualquer Assembleia Municipal, num momento pré-eleitoral, que iria colocar no fundo uma nova orgânica formal sobre aquele dia que está institucionalizado mais ou menos como é que se prefiguram os discursos e as dignidades. O CDS também votou contra, se não estou em erro, esta proposta do PND, não? Absteve-se da proposta. Não estava presente. Não, o CDS não votou a favor. Os únicos vereadores que votaram a favor, os da maioria, e o vereador Rui Caetano. O CDS só se absteve ou votou a favor. Portanto, não votou, ou votou contra. Mas a questão, o que é que se pode perspectivar nesta última sessão? É a última sessão de Albuquerque, enquanto Presidente da Câmara. Sim. O que é que se poderá perspectivar, tendo ao seu lado o seu... Eu tenho uma leitura que ultimamente está a confirmar em relação a um entendimento tácito de não agressão entre Miguel Albuquerque e Alberto João Jardim. Já há uns tempos que tenho e que me permitem fazer essa conclusão. Para mim há um entendimento tácito de não agressão. E por isso, provavelmente, estou para ver como é que vão ser os discursos da cidade, que irão confirmar certamente aquilo que eu agora estou a preferir. Portanto, até às eleições autárquicas vai haver esse entendimento tácito, porque o Dr. Miguel Albuquerque não quer, porque obviamente é o seu partido que está em jogo, não quer perder, que o PSD perca o Funchal, esse é o meu entendimento, não quer, mas os eleitores é que vão decidir se perde ou não o Funchal. Portanto, não é o Dr. Miguel Albuquerque que vai decidir se pede ou não o Funchal, os eleitores é que vão decidir. E o Dr. Alberto João Jardim não quer que o Dr. Miguel Albuquerque faça algo para perder o Funchal. Portanto, há esse entendimento, parece que estão em empatia nesta matéria. No entanto, o que se verifica é que se os eleitores decidirem rever-se nas candidaturas que acham que melhor vão representar os interesses dos municípios, votam em quem quiserem, não é? Nestas eleições não está em causa o Dr. Miguel Albuquerque, nem o Dr. Alberto João Jardim. Está em causa virem os melhores intérpretes dos interesses dos municípios, quer no Funchal, quer nos outros concelhos. Aliás, o CDS tem essa perspectiva, e vê-se que os outros partidos também, e o que se verifica é que há aqui uma luta no principal concelho da Madeira, que é o Funchal, em que, se o PSD perder o Funchal, portanto, perder as eleições para o Funchal, o PSD perde o poder. E é este princípio que o Dr. Alberto João Jardim tem
subjacente que diz não podemos perder o Funchal de qualquer maneira. E então, em meu entender, deve ter feito o entendimento tácito com o Dr. Miguel Albuquerque: você não faça nada para perdermos o Funchal, porque senão é o caos. E é isso que se tem verificado. Se reparar, o Dr. Miguel Albuquerque, tirando uma afirmação que fez na festa do Chão da Lagoa, tinha estado calado durante mais de 2 meses sobre a matéria. O Chão da Lagoa, que fez umas declarações, realmente foram declarações críticas, mas nada daquilo que já ouvimos no passado. Por isso vamos estar atentos ao discurso da cidade. E em relação a essa matéria, a minha posição e a do CDS é que no dia da cidade não devia estar o Presidente do Governo Regional. Aliás, como não está o Primeiro-Ministro no dia da cidade de Lisboa, nem do Porto. O dia da cidade é o dia da cidade. Mas como há aquela tradição de estar o Presidente do Governo, desta vez temos alguma curiosidade de como é que vão ser os discursos, tanto do atual Presidente do Governo, como o ainda Presidente da Câmara do Funchal. Mas eu penso que os discursos vão provavelmente ser no sentido de o PSD tentar uma aglomeração dos esforços, sobretudo em volta do Funchal, à volta dos candidatos do Funchal, porque, se repararem, também veio hoje na comunicação social, o Dr. Alberto João Jardim está muito desgostado com o Dr. Bruno Pereira porque não tem feito a campanha que ele gostaria que fizesse. Provavelmente que ele gostaria que fizesse uma campanha com ele ao lado, e o Dr. Bruno Pereira não o tem tido ao lado. Nem o quer. Pronto, não o quer. Ou seja, eu penso que vamos assistir aqui ainda a episódios muito interessantes. E aliás, até veja-se o que é que vem publicado hoje, que até está preocupado que os cartazes do CDS são melhores que o Dr. Bruno Pereira, ao ponto que isto vai. Fica que não é a questão, os cartazes é que vão dar votos para o Dr. Alberto João Jardim, os cartazes é que vão dar votos. Não. A questão é que os eleitores vão votar nos candidatos, seja o Dr. Bruno Pereira, seja o Dr. Paulo Cafofo, ou seja o José Manuel Rodrigues, ou os outros que se apresentam, nomeadamente do PCP. Portanto, não é o Dr. Alberto João Jardim que vai decidir o Funchal. São os eleitores, os munícipes do Funchal que vão decidir se o Funchal muda ou não muda de cor. O Humberto já tinha falado deste distanciamento da candidatura do Bruno em relação ao PSD. Agora, neste dia da cidade do Funchal, futuramente poderemos ter Albuquerque como Presidente do Governo a acompanhar Bruno Pereira em funções na Câmara? Tudo é possível, em política tudo é possível. Mas eu penso que tudo é possível. Neste momento eu penso que acho que é correto da parte do Dr. Miguel Albuquerque convidar, porque o Presidente da Câmara ou a Câmara convida uma entidade para falar. Tem sido uma prática ao longo dos anos convidar o Presidente do Governo em exercício, e eu acho que é correto convidar o Presidente do Governo, ou o representante, também pode acontecer, o Presidente do Governo se representar neste dia da cidade. É uma hipótese que se pode pôr, não querendo ir elogiar o trabalho do Dr. Miguel Albuquerque, porque o terá de fazer, obrigatoriamente, porque aqui o Dr. Alberto João terá de o fazer, porque o trabalho efetivamente foi muito positivo e reconhecido ao longo destes anos pela cidade do Funchal, e o Presidente do Partido sabe, ali como Presidente do Governo, se não elogiar o Dr. Miguel Albuquerque, a situação fica um pouco mais tensa e prejudicará claramente a candidatura do Dr. Bruno Pereira. Logicamente que eu penso também que o Dr. Miguel Albuquerque fará, no fundo, um apanhado de um trabalho que fez ao longo deste tempo, no sentido de mostrar que exerceu o poder independente do Governo, mas também com muitos pontos de encontro no desenvolvimento e nas políticas para a cidade do Funchal. Eu penso que vai haver aqui, se o Dr. Alberto João, que irá com certeza, mas pode acontecer, às vezes acontecem imprevistos, que pode acontecer. Mas eu penso que acho que é correto o Dr. Alberto João. Não concordo com o Presidente da Assembleia como uma figura que tem sido muito controlada, claramente, e portanto pela posição que tem tomado ao longo deste tempo, está muito próximo do Dr. Alberto João. Não concordo claramente que seja ele a representar ou que seja ele o convidado para um ato, porque o Presidente do Governo pode ali também falar no município também o trabalho que faz, o próprio Governo permite, no fundo, falar sobre as políticas que implementou para a cidade, e o Governo também tem feito muito na cidade do Funchal, em parceria com a Câmara, e penso que aqui há claramente uma união. Agora, não se pode confundir as posições políticas partidárias com as posições institucionais, e portanto estamos ali perante
as instituições, são dos órgãos, tanto o Governo como a Câmara, e, portanto, acho que é importante. Agora, partidariamente, é lógico que existem diferenças, só vou aqui referir claramente com o Dr. Miguel Albuquerque, que acho que foi o grande vitorioso daquela festa, foi sem dúvida o Dr. Miguel Albuquerque, porque ao não discursar, tornou-se efetivamente a pessoa mais importante daquela festa e, portanto, tornou-se a pessoa, e notamos que eu acabei por lá e porque estive lá há pouco tempo, mas fui, e observei que efetivamente, no período que me desloquei e voltei outra vez para o local onde estava, percebi-me que houve muita gente à volta do Miguel Albuquerque, que havia claramente candidatos a câmaras fora do Funchal que quiseram estar ao lado dele, demonstrando que também ele tinha alguns votos ao estar ao lado dele. Isto foi engraçado, mas aconteceu em vários municípios, com vários candidatos a câmaras que quiseram estar junto com ele. Falou mais fora do palco do que propriamente. Muito mais, deram-lhe muito mais palco, porque ninguém ouviu o palco. O palco foi tão fraco que ninguém ouviu, e portanto as pessoas querem claramente e perceber se querem, é o futuro e não querem o passado, e portanto a mudança tem de acontecer, e o Dr. Alberto João tem de perceber que a mudança tem de acontecer, e nisto o Dr. Alberto João está aproveitando algum palco que tem, até para agredir pessoalmente pessoas. A minha pessoa, ainda por cima há poucos dias, fui claramente, verbalmente atacado, mas como o Dr. Alberto João não falou verdade, e claramente naquele caso não falou verdade, eu estou de consciência tranquila, mas ele não pode utilizar esse palco, o Funchal, para fazer o que fez há poucos dias numa inauguração, porque se o fizer, a situação vai ser complicada, já é difícil, então tornar-se muito mais complicada, e aí mais uma vez o Dr. Miguel Albuquerque volta a estar outra vez a liderar um processo que acho que é importante para a mudança da Madeira. Só para terminar, partilha da opinião do Bob Fonseca quando diz que a terra já está aqui, há um pacto de não há pacto, há claramente um sentido de responsabilidade de cada uma das posições e dos interesses partidários, porque é lógico que o Dr. Miguel Albuquerque quer que o PSD ganhe no Funchal, assim como o Dr. Alberto João, porque todos sabemos que se o PSD não ganhar em força no Funchal, claramente o próprio PSD, numas legislativas próximas, terá menos força, e portanto, mas não há pacto, não há claramente. É uma responsabilidade de um Presidente de Câmara, é uma responsabilidade de um Presidente do Governo, que tem depois interesses partidários do PSD, que é comum, com visões diferentes, mas o pacto não existe. Muito bem. Obrigado a todos mais uma vez.